Tá bom, então vamos lá. Pode começar. Quem começa? Quem começa, levanta a mão e... Levanta a mão. Ó, já tem um. Tudo bem. Boa tarde, então, senhor presidente. Primeira vez que eu falo isso, me dirijo a um presidente. É um prazer muito grande, senhora Daniele. Eu tenho 41 anos, me chamo Zunino Júnior. Que inveja. É. Também tenho inveja da maioria aqui. Então, com 41 anos, eu ainda trago alguma memória daqueles tempos, né, inflacionários e tal. Então, já deu para perceber que a minha pergunta é sobre economia. E lembro aí, especialmente do racionamento de combustível, de Collor andando de Ferrari, Ninja, jet ski e tudo mais e tal. Então, não tem como não ficar um pouco apreensivo com essa pressão inflacionária que a gente vive hoje. E aí a minha pergunta é a seguinte. O governo hoje, o Banco Central, né, tenta conter o consumo, né, através da alta de juros. Isso enquanto que o Brasil vem aí de um processo de desindustrialização, né, contínua. Eu não lembro muito bem números, mas eu acho que a indústria hoje representa menos de 15% do nosso PIB, né? 12%. Então, não me parece, ao menos a mim, parece que seria tratar um doente com uma infecção grave com um antitérmico, uma aspirina. É isso mesmo? Existe uma outra maneira de lidar com essa equação, especialmente a questão da desindustrialização? Isso é um caminho natural ou precisa ser atacado? Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro, a inflação. Não dá para comparar os sinais inflacionários de hoje com a inflação daquele tempo que eu estava lá, né, no Ministério da Fazenda. A inflação naquela época era de 30%, 40% ao mês. Agora a gente fica nervoso quando furou a meta, 4,5% ao ano. Tá, agora parece que está 6% ao ano. É preocupante, mas é uma coisa diferente. Não precisa daquele tratamento de choque que nós tivemos que fazer e tal. Dá para controlar a inflação, né? Será que a melhor maneira de controlar a inflação é aumentar a taxa de juros? Em certas situações não tem outro jeito. Porque quando você não tem outras políticas, o que resta é aumentar a taxa de juros. Que outras políticas evitariam aumentar a taxa de juros? Basicamente, no caso do nosso, é conter gasto fiscal, né? Como o governo não quer conter, não quer diminuir os seus gastos fiscais, os impostos, ele quer gastar os impostos e está estimulando o gasto, ele tem que tomar outra medida. Então, ele baixou um pouquinho a taxa de juros. Eu acho que esse 0,25 que subiu a taxa de juros não tem efeito quase nenhum, a não ser psicológico, o sinal negativo para os empresários. Que vão dizer, olha, vai subir a taxa de juros, então vai diminuir o investimento. Eu não faria isso. Eu tentaria que segurar mais o gasto do que usar nesse momento. Pode dizer nesse momento que eu usei muito a taxa de juros, que eu não tinha alternativa, mas nesse momento tem alternativa, não precisaria fazer isso. E você mencionou outro fato que explica o porquê talvez seja imprudente fazer isso, por causa da indústria. Porque nós tivemos uma queda muito rápida do valor do produto da indústria no valor global do produto brasileiro. Caiu muito, e de 28%, 20%, 12% do produto geral vem da indústria. Em parte isso é normal, porque no mundo moderno os serviços crescem mais rapidamente do que a indústria. E o que se chama de serviços requer também algo que no passado a gente chamaria de indústria. Não é tão nítido a divisão entre produtos primários, produtos manufaturados e serviços. Os primários não são mais tão primários assim. Produzir soja é uma tecnologia complicada, requer pesquisa, requer não sei o quê. Os serviços também, porque você precisa de computação, até que ponto é serviço, até que ponto é indústria. Então, esses números às vezes enganam um pouco essa desindustrialização. Mas se você falar em falta de produtos manufaturados, é verdade. A indústria manufatureira, que produz mercadorias, está caindo e era preciso melhorar isso. Por que ela está caindo? Não é por causa da inflação, porque a inflação aqui ainda é muito pequena, né? É basicamente porque está diminuindo a nossa capacidade de aumentar a produtividade, né? Quer dizer, como é que você aumenta a quantidade de produtos por unidade de capital e de trabalho investido? Nós perdemos um pouco essa capacidade de manter uma indústria competitiva. Por razões externas, porque algumas indústrias, sobretudo da China,
competem de uma maneira muito feroz e com custos mais baratos, e em parte internas, porque o que aumenta o custo da nossa produção não é tanto a falta de tecnologia dentro da empresa e de capacidade do trabalhador de trabalhar com mais eficiência, mas é a falta de produtividade fora da fábrica, né? Estradas, impostos, portos. Então, veja o que está acontecendo. Veja hoje, né, notícias dos jornais, o Porto de Santos está entupido. Então, agora está vindo para cá, está vindo no rádio, caminhões e mais caminhões nas estradas. Bom, isso tudo é custo. Isso tudo diminui a nossa produtividade. Então, aí, por que aconteceu isso? Porque nós não fizemos reforma nessas áreas. O governo parou de prestar atenção que era necessário ter mais portos, mais estradas. O governo engasgou na questão do que é público, o que é privado, como é que faz a relação do público com o privado. Então, eu acho que essa que é a situação. Se nós quisermos aumentar a produtividade para poder manter a competitividade da nossa indústria e, ao mesmo tempo, evitar a inflação, não basta atacar pela taxa de juros, tinha que atacar, ou pela taxa de câmbio, tinha que atacar muitas coisas simultâneas. A tragédia ou a virtude da economia é isso. Não é um fator, são vários fatores que têm que ser bem conjugados, e não é no momento, aquilo vem no tempo. E, como dizia o conselheiro Acácio, as consequências vêm depois. Então, nós estamos nelas. Outra questão. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Daniele. Opa. E eu gostaria de saber a respeito que existe uma proposta de emenda constitucional número 37, e ela está tramitando no Congresso Nacional atualmente, acerca da restrição sobre os procedimentos investigatórios do Ministério Público. Eu gostaria de saber a ideia sobre essa questão, a ideia do presidente, considerando principalmente que o julgamento do mensalão foi levado até a última instância em razão de procedimentos realizados pelo Ministério Público. Obrigada. Olha, eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte, né? Eu era senador e participei da elaboração da Constituição. E houve um debate muito grande lá, durante a Constituição, a respeito do papel do Ministério Público. E nós tomamos a decisão, naquela época, de dar ao Ministério Público uma autonomia enorme, que se dizia que estávamos criando um quarto poder. Até certo ponto é quase um quarto poder mesmo, porque ele tem autonomia e ele tem regras próprias de ascensão, enfim. Agora, eu fui favorável a isso naquela época e continuo sendo, porque o Ministério Público, qual é a diferença entre o que se construiu em 88 e o passado? É que no passado havia o que se chamava Advocacia Geral da União. Os advogados, os promotores, mas eles defendiam a União. O Ministério Público defende a sociedade. Quer dizer, ele olha a lei do ângulo da sociedade, não é do ângulo do governo. Essa é a grande diferença. Sempre houve o Ministério Público no duplo sentido, mas aqui ficou especificado. Então, o Ministério Público está criado para ele ser um grupo de pessoas que veem, do ponto de vista da sociedade, se a lei está sendo respeitada. Eu acho correto isso. O que acontece com essa emenda? É uma briga corporativa. A polícia nunca aceitou que o Ministério Público investigasse. Ela acha que o Ministério Público pode acompanhar a investigação, mas que a investigação, pela Constituição, é prerrogativa da polícia. Então, essa é a briga. Não é? Ora, eu acho que não há mal nenhum em que, além da polícia, o Ministério Público investigue também. O resultado foi positivo. Num dado momento, houve até uma certa partidarização do Ministério Público, como pode haver da polícia, o que é negativo. Mas hoje não. Hoje o Ministério Público está constituído com independência, com capacidade de gerir sua própria agenda, com autonomia. É importante que exista o Ministério Público e que faça a investigação. Eu acho que isso é uma briga corporativa e eu, por mim, votaria contra a emenda 37. Boa tarde, presidente. Quero agradecer porque é a quarta oportunidade que eu tenho de estar com o senhor. A maioria das vezes foi em convenções da nossa juventude. Uhum. E eu queria fazer uma pergunta a respeito que no seu governo tivemos muitos avanços. Eu queria destacar a desestatização de alguns serviços públicos, como as telecomunicações. Hoje, como o senhor está analisando o serviço dessas empresas prestadas? Veja, quando nós fizemos algumas privatizações, nós tivemos o cuidado sempre de criar o que se chama de agências reguladoras. Por quê? Porque o importante não é ser privado ou público, é servir ao público, não é ser estatal ou privado. Então, os dois têm que servir ao interesse público, tanto
aquilo que está na mão do Estado, como que está na mão do setor privado, né? Bem, então, e criamos, no caso das telecomunicações, foi criada a Anatel, que é uma agência nacional de telecomunicações. Em tese, essas agências deveriam ser formadas por pessoas competentes, idôneas, não ligadas a partidos e aprovadas pelo Senado, indicadas pelo presidente da República, mas com aprovação do Senado para ter um status de serem independentes. Com o tempo, isso foi acontecendo diferentemente. As agências passaram a ser parte da troca de favores entre partidos. No caso da Anatel, houve nomeação basicamente de sindicalistas que eram contra a privatização. E outros mais, sem a competência devida. Então, a função reguladora do Estado não foi tão eficaz quanto devia ser. E não é tão eficaz. Por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A Petrobras passou a mandar muito mais do que era razoável, porque ela acabou com a ANP, né? Bom, a outra, que é a Agência de Eletricidade, a ANEEL, essa funciona, mais ou menos, né? A Anvisa foi muito penetrada por interesses políticos. Em todas elas houve uma politização no mau sentido, quer dizer, de interesses partidários e não implementar uma política pública, né? Então, você hoje tem muita reclamação do desempenho das indústrias de telecomunicação, muita reclamação, são campeões de reclamação. Não obstante, se você compara o que havia no passado com o que há hoje todo mundo tem, não sei quanto, tem 240 milhões de telefones celulares no Brasil. É uma loucura, né? Houve acesso, efetivamente. Se você vai falar num telefone celular, frequentemente cai a linha. Por quê? Porque a demanda é muito grande e porque não houve também, digamos, aí entra a Anatel, não fiscalizou, não forçou que houvesse torres de transmissão, e porque também a burocracia dificulta muito a localização dessas torres de transmissão. Então, eu acho que o que está precisando é mais regulação nesse setor. Primeiramente, é um prazer estar aqui no acervo do senhor presidente. Eu queria que o senhor passasse para a gente, do ponto de vista sociológico, o nosso cenário educacional hoje. Como o senhor analisa as novas formas de educação que tenta, ou pelo menos é colocada, principalmente proveniente de escolas americanas, no nosso cenário educacional de hoje, aqui no Brasil? Bom, eu não sei bem qual é ao que você se refere. É que assim, eles colocam, algumas vezes estão surgindo agora vários estilos de educação, de ensino ao aluno. Modelos do professor trabalhar com os alunos. Educacionais e tal. Isso. Na sociedade de massa, como é a nossa, é quase inevitável que você tenha técnicas de educação que não são as tradicionais, né? Agora, como é que elas vão funcionar aqui não é tão simples de avaliar. Porque uma coisa é funcionar nos Estados Unidos, a sociedade toda já está muito mais modernizada, tecnologizada do que e tudo mais. Outra coisa é aqui. Eu não sei qual vai ser o impacto disso. E provavelmente você vai precisar aqui uma fase de transição grande. Você não vai poder substituir a presença por um ensino à distância só. Pacotes tecnológicos só. Vai ser pouco provável que isso funcione dessa maneira. Educação é uma área muito sensível e que varia de acordo com a cultura dos povos, né? Por exemplo, todo mundo elogia muito a educação na Coreia ou na China, não sei o quê. Muito bem. Agora começa a surgir críticas, sobretudo da Coreia, porque eles são tão exigentes no desempenho do aluno que o aluno se suicida muito frequentemente, né? Fica uma coisa tão obsessiva do desempenho, da avaliação, né? Que se vê que não é tão bom assim quanto parece. Eu acho que nessas matérias todas a gente tem que ter um certo equilíbrio, um certo bom senso. Não é entrar no novidadeirismo e adotar tudo que é técnico porque é nova, porque é moderno. Vai ter que. Senão, eu estava dizendo para esses suecos que estavam aqui, no tempo que eu estava na faculdade, Daniela não porque é mais moça, mas quando eu estava na faculdade, lá, houve um ano que na minha aula, minha série, todos os meus professores davam aula em francês. Quer dizer, era uma coisa inconcebível. Era uma elite, pouca gente que estava ali. Eram 12, 15 alunos e tinham que saber francês, porque como é que faz? Né? O que é um absurdo, né? Hoje, você tem milhões, eu vi hoje uns dados no ensino, tem um dos jornais aí publica, no ensino superior tem cerca de 8 milhões de alunos, né, no Brasil. Então, você imagina, naquele tempo que eu estudava,
Quantos alunos havia nas universidades do Brasil? 100 mil? Nem tanto. Menos. Né? Nada. Né? Então você tinha um professor que vinha da França para te ensinar aqui na língua dele, e era excelente, pode ser que fosse, não sei. Mas não é possível. É uma coisa irracional. Né? Não dá para manter esse padrão de ensino. Você hoje tem que ter massa de aluno. Eu mesmo participei de muito de exame de banca, naquele tempo tinha banca de vestibular, agora é teste, não sei o quê. Então você punha o aluno ali, abria um monte, lê aí, era Racine. Lê alto, coitado do aluno. Lê alto em francês já começou mal. Né? E não entendia nada, não podia ler nada. Aquilo era feito para reprovar. Que é para selecionar, no fundo, só alguém cujo pai já sabia francês. Ou que ele foi lá, porque senão o inglês é igual. Isso acabou. Quer dizer, você hoje tem que ter outras técnicas de ensinar. E provavelmente o que você vai transmitir também. Não é? O conteúdo também vai ser diferente. Eu não sou educador, eu não sei quais são as técnicas adequadas, nem nada disso, mas acho que hoje tem que introduzir técnicas mais modernas, mas tem que sempre ponderar com a situação local, com a cultura local, e sobretudo, como você está implícito na sua pergunta, você vai ter que se empregar depois. Então você vai aprender para quê? Como é que você vai depois se haver no mercado de trabalho? E eu acho que nessa matéria nós somos muito pouco audaciosos. Eu sempre impliquei com a duração dos nossos cursos, que é muito longa, e o mundo de hoje é muito rápido. As pessoas aprendem mais depressa, não precisa de tanto tempo para se formar em certas matérias. Na Inglaterra tem cursos universitários de 3 anos, college, 3 anos. Né? Aqui são às vezes 6 anos, 5 anos, medicina é 5, 6, sei lá, 6. Né? Para quê? Precisa tudo isso? Talvez precise de menos, e jogar depois a pessoa em situações vigiadas, mas experimentais, né? Prática. Né? E nós continuamos tendo um ensino que nos permite mais a teoria do que a prática. Próximo, agora uma mulher. Não, agora uma mulher, chega de homem. Põe para você. Presidente. Alô? Boa tarde, eu gostaria de agradecer a recepção, parabenizar pelo Instituto e falar um pouquinho sobre relações internacionais. Vai ter reflexos econômicos, mas mais sob o ponto de vista das relações internacionais. A crise europeia hoje, ela ameaça a zona do euro. A União Europeia foi uma conquista internacional, é uma evolução da internacional. E o Brasil hoje, né, tem uma representatividade diferente, né, no meio internacional. Acho que foi muito a sua ajuda também na sua política externa. Né, parabéns por todo aquele trabalho. Acho que é uma continuidade de trabalho. O Brasil não chega a se destacar se não fosse todos os líderes, né, que ele teve que despontaram nesse sentido. E o que o Brasil poderia fazer para ajudar nessa crise europeia, principalmente os países como Portugal, né, Espanha, que são nossos irmãos. E gostaria também de saber um pouquinho do The Elders, que foi uma organização internacional de ex-líderes, né, de nações muito influentes e que hoje tentam manter a paz, né, internacional e o exercício da cidadania, que é isso que todos nós queremos. Obrigada. Bueno, vamos lá. Europa. Bom, o que está acontecendo na Europa? Por que está essa confusão toda na Europa? Há muitas razões, mas algumas que são fundamentais. A Europa conseguiu fazer o que nunca tinha sido feito no mundo, que eu saiba, fazer com que os países se integrassem. Mas a União Europeia foi uma construção política muito importante. A Europa que foi marcada pelas guerras, sobretudo a Alemanha e França, e justamente a Alemanha e França tomam a liderança para integrar suas economias, de alguma maneira, porque acabar com as guerras. Acabaram. A guerra que houve lá foi só no Kosovo, só na fronteira do mundo não cristão. Né? O resto acabou, não teve mais guerra e há muito mais interrelacionamento dentro da Europa. Quando foi feita a União Europeia, eles fizeram os acordos prévios chamados de Maastricht, que é uma cidade da Holanda. E por esse acordo de Maastricht, a União Europeia teria um só banco central e uma moeda única, e ela teria também alguns objetivos de política fiscal. O que quer dizer isso? Os governos não podiam gastar além de certo nível.
não podiam fazer dívida além de certo nível. O máximo de dívida possível era 3% do produto bruto, para botar um limite nos governos gastarem e fazerem endividamento. Só que o Banco Central foi constituído, a moeda única está lá, que é o euro, né? Então ele só tem, a política de juros é a mesma. O euro vale X e aquele X tem juros de tanto, para todos os países. Mas não houve obediência à política fiscal. Então, alguns países começaram a gastar mais. Os primeiros que gastaram foi a França e a Alemanha, lá atrás, né? Depois a Alemanha entrou em ordem, já não gasta tanto, a França mais ou menos, mas Itália, Portugal, Espanha, Grécia, passaram a gastar muito orçamento e se endividar. Como eles não podem imprimir moeda, porque a moeda quem imprime é o Banco Central Europeu, tem que aumentar a dívida, né? Tem que tomar emprestado para poder gastar. Então ficaram muito endividados, e os bancos também muito endividados. Ou seja, houve um desequilíbrio na Europa entre a política monetária, quer dizer, a moeda e a taxa de juros, e a política fiscal, ou seja, o orçamento e os gastos. E como gastaram muito, se endividaram. A autoridade monetária fechou os olhos, os bancos ficaram super endividados. Quando resolveram salvar os bancos, os governos ficaram super endividados, porque passaram dinheiro para os bancos. Estamos nessa fase na Europa. Então tem um desequilíbrio grande, né, e tem soluções diferentes propostas. Uma, por que os países que estão endividados não saem do euro? Se eles saírem do euro, o que acontece? A moeda deles vai desvalorizar na hora. E aí eles vão exportar muito, porque fica barato o produto que eles produzem. Então, por exemplo, o George Soros, que é um economista, um especulador internacional, propôs isso. Saiam do euro. Bom, acontece que se sair do euro significa também um empobrecimento imediato com relação ao resto do mundo, ao dólar e ao euro. Então ninguém quer sair do euro. Para não sair do euro, tem o outro lado, que é o que a Alemanha insiste. Então apertem o cinto. Austeridade. Põe as finanças em ordem. Para pôr as finanças em ordem, segura o orçamento e produz desemprego. É o que está acontecendo. E o salário baixa, né? É o que está acontecendo. Enfim, é uma situação que não é muito boa. E por quê? Porque, por outro lado, esses países, de alguma maneira, esgotaram suas fontes fáceis de crescimento econômico. Investir no quê? Né? O que Portugal vai fazer? Vai investir no quê? A população é pequena e, em geral, está decrescente. Né? O que eles vão fazer? Então, é uma situação extremamente difícil. Saída para isso. Uma é essa que você mencionou, falando de brincadeira. Só se Portugal se unir ao Brasil de novo. República Unida de Portugal e Brasil. Aí o Brasil vira parte da União Europeia e os portugueses investem aqui, porque lá não tem campo de investimento. Mas isso é só de brincadeira, não vão querer fazer isso, né? Então os países estão muito apertados. Para sair dessa crise, talvez esteja já saindo, você tem que criar novas áreas de esperança em economia, quer dizer, investimento. Porque o que dá o crescimento é o investimento. Novas tecnologias. É o que os americanos estão fazendo. Os americanos fizeram na surdina uma revolução na energia, no gás, o que eles chamam cheio gás, o gás do betume. Estão reindustrializando os Estados Unidos. E o Obama acabou de propor um acordo com a Europa, acordo comercial com a Europa. Né? Isso vai levar tempo. Se os americanos saírem da crise mesmo, quer dizer, se eles abrirem uma forma dinâmica, como se os russos tivessem... Os russos não tem condição. Os chineses tivessem feito isso também, mas os chineses não fizeram. Os chineses estão com outro problema. Como é que eles recuperam a economia chinesa, que tem que passar de ser muito exportadora para ser de consumo interno também? Então eles vão levar alguns anos para poder ajeitar isso. Quem pode sair da crise mais rápido são os americanos. E eles estão saindo da crise com novas tecnologias. Aí, quem sabe, a Europa possa se engajar nisso e ter campos de investimento. Nós podemos fazer pouco, porque nós não temos recursos para tanto. O que nós podemos é importar europeus para cá, com formação profissional boa. Estamos tentando fazer, né? Aliviar a pressão por esse lado. Espanha, Portugal, enfim, Itália, estão vindo para cá pouco, mas está havendo um pouco disso. Agora, eu acho que na Europa, digamos, é raro a dose. Muito aperto e pouca esperança. Você não consegue fazer um país sobreviver com tanto aperto financeiro e não ter esperança. Dá o que está dando lá. Protesto de rua, vê o que está acontecendo na Itália, né?
Na Itália tiveram que reeleger um presidente que tem 87 anos, até me deu cócega. Tem 87 anos, que é o Napolitano, que foi o líder comunista, um cara muito bom mesmo. Porque não tinha outra saída, nenhum novo, tal o desgaste dos políticos. E agora, o novo que surgiu, que eu não esqueço o nome dele, que é de profissão palhaço, está protestando contra o Napolitano, porque houve um entendimento e tal, é verdade, houve um entendimento, porque tinha que dar no Napolitano outra vez, né? Que é uma coisa desesperadora. Né? Na Espanha, você lê os jornais da Espanha para você ver, é crise o dia inteiro. Portugal também, Grécia também, Chipre também. Isso só vai levar muito tempo para recompor. A causa é essa que eu mencionei aqui. E já se sabia que essa coisa. Mas na vida, sobretudo na vida financeira, não adianta você saber. Porque, como tem a vontade do lucro, enquanto o meu vizinho, o meu competidor estiver lucrando e fazendo uma prática errada, eu faço igual para lucrar também. Até que arrebente tudo. Foi o que aconteceu na Europa. Os alertas intelectuais não adianta, porque a pessoa quer ganhar. Né? E deu no que deu. Vai levar um tempinho grande para poder recompor, enfim, isso tudo. E, no fundo, a minha visão, em vez de menos integração, sair do euro, precisa de mais integração. Precisa fazer com que os organismos da Europa funcionem como a Europa, mais unitariamente do que funciona até hoje. Próxima. O Elder. Elder é o seguinte, não, isso é um grupo que o Mandela criou há alguns anos, em 97. E são 10 pessoas que foram, enfim, tiveram uma certa liderança e que se dispõem, não são mais candidatos a nada, para exercício de funções públicas, mas se dispõem a ajudar situações extremamente difíceis. Por exemplo, que nem se sabe por aqui, o conflito do Sudão, no sul do Sudão. É uma briga tribal, mas tem petróleo no meio também, que morre gente e tal. Ou então em Mianmar, lá em Burma, não é? Aquela senhora que foi eleita, Elder Adhanom, enquanto estava na cadeia. Agora ela é líder lá da redemocratização de Burma. Coreia do Norte, fizemos uma missão, eu não fui, mas outros foram. A Coreia do Norte, porque a situação de falta de comida era desesperadora. E quem é que se mete na Coreia do Norte? Só quem tem, enfim, se sente imune às pressões, que vai lá, porque todo mundo é contra. Né? Mas está morrendo, tem que fazer alguma coisa. E por aí vai. E também tem outras ações do tipo, por exemplo, na África até hoje ainda há milhões de mulheres que são mutiladas sexualmente, por razões culturais, religiosas. Na Índia tem muita mulher que casa menina, casamento arranjado. Então nós temos campanhas contra isso, né? E que são coisas difíceis de fazer, porque você imediatamente é execrado, está se metendo uma coisa contra a cultura, contra a tradição. Então é isso. Infelizmente o Mandela já não tem mais condições físicas de participar diretamente. A última vez que eu estive com ele já estava muito fraquinho, agora está pior ainda. Mas a mulher dele, que é muito boa, Graça, esteve aqui nesse instituto, está muito ativa lá nos Elders também. É isso, mas nós somos só 10, então é pouca gente para tanta coisa que tem, confusão que tem pelo mundo. Vamos lá. Presidente, professor Ronaldo, curso de Direito. Como o senhor foi assunto da aula na segunda-feira à noite, eu tenho que fazer a pergunta. O assunto era intervenção do Estado na economia. Uma das questões levantadas, eu até peguei um exemplo, levantei o telefone celular e falei, vocês sabem por que vocês têm isso aqui? Daí me olharam, eu falei, Sérgio Mota e Fernando Henrique. Falei isso. Aí o aluno me perguntou, professor, mas não funciona isso, funciona aquilo, já foi dito. E no fim, um aluno do fundo disse, professor, mas afinal, qual é o papel do Estado? O que o Estado tem que fazer e o que o capital privado tem que fazer? A gente tem dúvida disso aqui. Hoje não se sabe que o governo atual criou 5 empresas estatais, se não me engano, 5 empresas. Então, o aluno está perdido. O que a gente tem que fazer? O que o Estado tem que cuidar? Saúde, educação, segurança, diplomacia, fazenda? Essa é uma pergunta que inquieta os alunos. A gente que tem empresa, por exemplo, o que a empresa vai fazer, então? Vai se meter no mercado do governo de novo agora? É a dúvida que os estudantes têm. Obrigado. Isso é uma questão que evolui no tempo, né? Por que o Brasil ficou com uma economia tão fortemente estatizada?
Porque quando houve a industrialização no Brasil, que não é tão jovem, que é relativamente antiga, se acelerou com as guerras mundiais, porque a guerra funcionava, a Grande Guerra Mundial, né, com uma barreira tarifária, ela não permite importar, então você tem que substituir as importações por produção local, mas mesmo nessa época isso basicamente era privado que fazia, o setor privado quem fazia. Mas quando nós quisemos dar o salto da indústria mais corriqueira para uma indústria mais complexa, produtos de base, como por exemplo petróleo ou aço, a primeira tentativa foi de fazer com capital privado. Getúlio era o presidente da República, quando houve a Volta Redonda, a Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. A proposta inicial era de fazer com capital privado, brasileiro e estrangeiro. Eles propuseram até a United States Steel Corporation, que é a americana, que era a maior da época, que viesse aqui para investir. Bom, os americanos na época não tinham interesse, porque diziam que o Brasil tinha um mercado bom para produtos acabados, mas que não tinha por que fazer uma fábrica aqui. O Getúlio jogou com essa história, fingiu que ia fazer uma aliança com a Krupp na Alemanha, para finalmente obter vantagens no Export Bank, o banco de exportação americano, que permitiram ele importar material para fazer Volta Redonda. E fez sob a forma privada, mais ou menos, que sempre desde o início teve um pouco de capital privado e com controle estatal. Estatal, mais ou menos, com algum capital privado, fez isso. O petróleo é a mesma coisa. Ninguém queria explorar petróleo aqui, porque diziam que não havia abundância de petróleo, não havia interesse. Então o governo teve que fazer. Depois isso virou moda, quer dizer, o governo passou a investir em tudo, né? No tempo do Juscelino Kubitschek, ele mudou um pouco o assento, porque ele fez acordos e vieram essa nova área de industrialização de automóveis, de navios, né, foi feito com investimento estrangeiro. Os automóveis são todos estrangeiros, né? Volkswagen, General Motors, tudo isso foi no tempo do Juscelino. Mais tarde veio de novo o regime militar, e não no começo do Castelo Branco, mas depois com Médici, sobretudo com Geisel, veio a ideia de que para poder alavancar o crescimento precisaria ter capital estatal. Porque quando mais cresceu o setor estatal foi nesse período do regime militar. Naquela época era mais ou menos, não era simples, mas era possível, porque o governo pegava o imposto no Brasil é bastante, para você ter uma ideia, nós temos hoje 36% do nosso produto é o que nós pagamos em imposto, é um terço do que se produz é imposto. Se você comparar isso com, sei lá, com o México é 15%, o Chile é 18%, nós temos muito imposto, então tem dinheiro. Mas na época do regime militar, do Geisel, do Médici e tal, o governo tinha dinheiro, queria que a economia crescesse e a demanda social era reprimida. Então nós tivemos um crescimento de 7% ao ano em média, no milagre brasileiro daquela época. Por quê? Porque o Estado pegava o imposto e botava nas empresas. E o social ia para trás. Veio a democracia de 88, com a nova Constituição, e aí a demanda social cresceu. O que aconteceu? Além da inflação e crise que nós tínhamos da dívida externa, por causa do petróleo, não sei o quê, o governo não tinha mais recursos para investir. E estava tudo parado. Por exemplo, na telefonia. A telefonia foi feita, basicamente, a Telebrás, no tempo dos militares. E foi feita com competência, não foi mal feito. Fizeram. Só que chegou um momento que o mundo estava em revolução tecnológica, que é justamente da informática, da miniaturização, tudo isso. E a nossa estava muito atrasada. E nós não tínhamos condições nem de aceitar os pedidos de novos telefones. Todo mundo queria ter telefone. O telefone passou a ser um bem, que valia não sei quanto. E eu conto essa história porque ela é verdadeira. As empresas tinham uma pessoa, um boy, para ficar ouvindo, tirava o telefone do gancho, ficar ouvindo quando deu a linha. Deu a linha, então vem. 20 minutos, 15 minutos para cair a linha, não tinha linha. Então, e o Brasil precisava crescer. E o governo não tinha nem recursos fiscais e nem tecnológicos. Então, se justificava privatizar. Então vai mudando, depende da conjuntura, quanto você privatiza, quanto não, porque qual é o objetivo? É dar um dinamismo da economia e oferecer ao povo bem-estar. Como é que você faz isso? Sendo privado ou sendo público, ou sendo estatal, o importante é que tenha interesse público. Quando a estatal passa a funcionar como repartição pública e servir aos partidos, não serve ao povo. Serve aos burocratas e aos partidos. E as pessoas confundem muitas vezes, pensam que não é público, é estatal. Está servindo aos burocratas e aos partidos, né? Era o que estava acontecendo
nos anos 80 e tal, e que nós tivemos que corrigir. Por exemplo, a Vale do Rio Doce. Em tese, para que privatizar a Vale do Rio Doce? Bom, eu mesmo tinha muita dúvida. Vale a pena? Não vale a pena? Qual é a razão para privatizar? Bom, a razão fundamental era que aquilo estava controlado realmente por partido, não pagava nada para o governo, não dava dividendo, e não se desenvolvia tecnologicamente. Mesma coisa com a questão da telefonia, né? Houve um salto enorme depois que nós fizemos duas coisas. Nós privatizamos e forçamos a concorrência. E criamos agência, como eu disse aqui. Porque tanto faz, se for monopólio, público ou privado é ruim para o público. Estatal ou privado, o monopólio não leva ao dinamismo. O que leva ao dinamismo é a competição. Então, se você, ao privatizar, tem que tomar muito cuidado para não sair da mão do Estado para cair na mão do privado. Não dá no mesmo. Ou piora, depende, né? Não é verdade que todas as empresas públicas funcionem mal. Não, elas podem funcionar bem, se elas funcionarem com critério de empresa, sem interferência política e por uma racionalidade de mercado. Então, é óbvio que você, num país como o nosso, que tem uma demanda social tão forte, o governo vai ter que pactar o que é do governo e o que é do privado, né? E tem que ter regra clara. O nosso governo levou muito tempo para entender, por exemplo, que a infraestrutura nossa estava parada. E parou porque eles tinham aversão ao capital privado. Ao invés de ter aversão, precisa ter direção, né? Você vem para fazer isso, sob essas condições. Não é que o governo desaparece, vai sempre ter uma ação do governo. Mas qual? Se você tem dinheiro suficiente e capacidade de competição, tudo bem, vá lá. Mas se você não tem, é melhor você chamar o capital privado. O que acontece hoje no mundo? Tem uma enorme quantidade de capital no mundo parado. Enorme. A quantidade de capital que tem aí disponível, a taxa de juros é negativa. Então você vai fazer o que com o dinheiro? Quem tem dinheiro não sabe o que fazer, porque se põe no banco está perdendo. É melhor investir. E o Brasil tem oportunidade para investir. Por que não investe? Porque tem medo. Tem medo do quê? Do governo mudar a regra, do governo desapropriar, de falta de estabilidade nas normas, né? Então o que tem que fazer agora é ter regras. Você pode investir em tal... Pega a Petrobras. Deram, a meu ver, um passo atrás. Porque o que nós fizemos com a Petrobras? Ela continuou com a maioria do governo. Ela nunca foi totalmente do governo, nem no tempo de Getúlio. Mas agora, e continua, a maioria do governo, mas não é totalmente. Mas isso não é o mais importante. Foi obrigada a competir com outras empresas. E se associar, e a funcionar, pelo menos no meu tempo, como empresa e não como repartição pública. No momento em que a Petrobras foi objeto de barganha política, isso muda. E o que eles fizeram? No pré-sal, tem que ter Petrobras em tudo. O que aconteceu com as empresas estrangeiras? Foram embora. Foram embora, né? Então, você tem que ter regra clara e não é uma questão de princípio, de ser estatizante ou privatista. Depende, o importante é qual é o interesse público. Como é que eu sirvo melhor o interesse público? É usando o privado? Em que proporção? É usando o Estado? Em que proporção? Qual é o limite? E cada país tem lá suas regras. Nem todos os países pensam da mesma maneira. Por exemplo, aqui nunca ninguém pensou de privatizar os Correios no Brasil. Nos Estados Unidos é privatizado, né? Na França não é. Isso varia muito de local para local, e a eficiência depende de ter competição ou não ter competição e de estar dominado pelos partidos ou não. Quando está dominado pelo interesse político, partidário, não vai dar bom resultado para o público, vai dar bom resultado para quem está mamando lá, né? Então é isso que a gente tem que ver. Olá, boa tarde. O meu nome é Bruna. Eu gostaria de saber do senhor se existe uma solução para o caótico sistema penitenciário brasileiro. Obrigada. Bom, eu não sei se a solução não é fácil, mas veja o seguinte, pega São Paulo. São Paulo é o estado que mais prende. Eu não me lembro exatamente, mas tem 200 mil presos, digamos. E você olha as estatísticas, entre os que prendem e os que são liberados, o número de que são presos é muito maior. São Paulo teria que construir uma penitenciária a cada 18 dias, para que oferecesse condição razoável para o preso não ficar empilhado lá. Uma em 18 dias. Fizeram muitas, mas não dá conta do negócio. Bom, então é o caos. O caos deriva disso. Você tem uma superpopulação carcerária e o Estado não tem tido condições de oferecer um mínimo de coisa. Isso permitiu que os presos se organizassem e se rebelassem. PCC, Amigo dos Amigos, isso tudo é fruto disso, né? E da corrupção que vem junto, né? Porque o Estado foi...
a sua capacidade foi superada pelo número de presos. Será que toda essa gente precisaria estar presa? Não sei. A nossa legislação é... Aqui, quando tem um crime, o primeiro resultado é o Congresso aumenta a pena. Não adianta nada. Porque, em vez de condenar 30 anos, condena 60. Mas não pode. O limite é 30. Mas logo, a primeira reação, vamos aumentar. Né? Bom, eu acho que tinha que rever um pouco o que é crime que deve ir para a cadeia e o que é crime que deve ser punido de outra maneira. Porque não dá para você fazer essa competição de botar mais gente presa. É claro que eu sei que há uma estatística que diz que quanto mais gente presa, menor é a taxa de homicídio. É verdade. A taxa de homicídio de São Paulo é a mais baixa do Brasil. Hoje deve ser 11 por 100 mil, que aumentou, era 10. 11 por 100 mil. O Rio é 20 e poucos por 100 mil. Alagoas é 50 por 100 mil. E por aí vai variando. Né? Mas eu sei que diminui o número de homicídios quando tem mais gente presa. Mas isso não é razão para prender indiscriminadamente todo mundo. Né? Porque não tem o que fazer com a população presa tão grande, você não tem condições, você vai aumentar a rebeldia, o caos que existe do sistema lá. E outra coisa, muitas vezes é tão grande a pressão, o caos, que a justiça não consegue responder se deve continuar na cadeia ou não. Tem gente que já cumpriu pena e não veio ao alvará de soltura, porque é tanta gente para dar alvará, aí entra a burocracia, não sei o quê. Pessoas que as penas, às vezes, são desproporcionais. O delito não merecia. Tem preso que é perigoso. Esse tem que ficar na cadeia. Mas tem preso que não é perigoso. Você pode dar um sistema intermediário, prestação de serviço à comunidade. Você precisa mudar muita coisa para isso funcionar. Na aflição, o que fazem os governos? Prendem. E querem mostrar estatísticas de que tem muito preso. Tá bom, mas o que significa isso se o governo não domina a penitenciária? Santa Catarina. Não é? Quer dizer, você produz causas dessas questões. E quando você vê que o crime que mais prende, não sei se no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, é droga, e muitas vezes é o usuário ou o pequeno traficante, é um absurdo. Eu acho que tem que prender quem tem potencial de fazer dano aos outros. Os outros você tem que condenar e penalizar, mas não precisa botar na cadeia. Aqui a gente pensa, põe na cadeia e resolve. Porque aí, se sai da nossa frente, resolve. Né? A ideia primeiro é afastar o problema, para estar na cadeia. Ninguém vai lá na cadeia ver como é que ele está lá. Né? E isso está criando toda uma cultura tremenda. Outro dia estava vendo na televisão uma reportagem sobre a situação das cadeias e das famílias dos presos. Como aqui você tem a tendência a levar as penitenciárias para o interior, e mesmo no Rio, fica em bairros afastados, esses bairros vivem das famílias dos presos. O dia de visitação, uma ou duas vezes por semana, é uma coisa imensa de mobilização humana e vendedor ambulante, e é terrível. E quando você vê a situação do preso mesmo, sobretudo da mulher, é desesperador. Porque quando o homem está preso, a mulher vai visitá-lo. Quando a mulher está presa, o homem não vai visitá-la. Né? Que é um negócio cruel. Quer dizer, mulher presa é mulher condenada para sempre. Porque ela fica lá desamparada, sem contato, tem filhos, geralmente, o filho está com a mãe, está mal cuidado, vai ser criminoso também. Quer dizer, isso precisa de uma coragem muito grande para a própria cultura nossa, que é põe na cadeia. Né? Toda hora nós queremos resolver com a cadeia. E a cadeia é isso, não está resolvendo muita coisa. Mas eu não sou especialista nessa matéria de cadeia, não. Quem mais? Agora aqui, no meio atrás. Bom, meu nome é Marília, eu sou acadêmica do curso de Administração. E eu queria saber do senhor, na qualidade de sociólogo, como o senhor vê a sociologia, a sua importância e também o papel do sociólogo na sociedade e nas empresas. Bom, eu não sei mais o que é sociologia, né? No meu tempo, você tinha primeiro que as pessoas que iam para a sociologia, geralmente eles eram socialistas, que eles queriam mudar a sociedade. Né? E lá aprendiam uma opção de coisa de macro-sociologia, teoria sobre a sociedade, mudança social, etc, etc. Pouco a pouco, a sociologia foi se transformando numa ciência mais empírica, e mais focada, mais especializada. E hoje você tem, você perguntar o que o sociólogo faz, ele em geral vai para a empresa ou vai para o governo. Né? E tem aí funções que são específicas para os sociólogos, um pouco ambíguas, entre pesquisador, e que você não precisa ser necessariamente sociólogo,
não é? Mas também nos governos, alguma coisa em termos das políticas sociais. Quer dizer, passou a ser uma profissão. No meu tempo não era uma profissão, era uma disciplina intelectual. E não dava emprego, a não ser na universidade, a não ser na própria escola. Hoje não, hoje é uma profissão. Aumentou muito o rigor na formação, no treinamento, na capacidade de oferecer resultados, e talvez tenha perdido muito aquilo que era a aspiração inicial, que era produzir grandes análises globais sobre a sociedade, etc, etc. Né? Isso já, hoje você, com a difusão do conhecimento pela mídia, por todo lado, todo mundo é capaz de pensar mais globalmente. Digamos, de alguma maneira, o pensamento sociológico foi assimilado como uma forma natural de pensar. Não era. Agora todo mundo pensa. Agora mesmo, penitenciária, as classes, não sei o que lá, o crime, tudo virou assunto que é debatido não só por especialistas, e os sociólogos viraram especialistas. Eles às vezes pensam no global, mas em geral não. Em geral estão preocupados com uma coisa mais, uma tarefa mais definida, uma profissão mesmo. E aumentou muito também, em todas as disciplinas das ciências humanas, o grau de matematização. Todo mundo quer número, quer saber, quer medir, né? Não se trata mais de entender simplesmente, mas de mensurar. Quanto por cento vai para cá, vai para lá. Levou os sociólogos a terem uma disciplina maior em termos de estatística, de manuseio de dados, de busca de objetividade. Enfim, virou uma profissão. Das muitas que há nessas áreas de ciências humanas, a que mais me chama a atenção é que chama-se Relações Internacionais. Outro dia eu fui dar uma aula aqui, né, em São Paulo, uma conferência para uma associação de estudantes de relações internacionais do Brasil. Eu cheguei na sala, porque era no IMB, uma coisa imensa, eram mil jovens lá. Eu fiquei pensando, o que será que eles vão fazer? Né? E vão fazer. Quer dizer, é mais difícil definir o que pode fazer em termos de profissão alguém que é especializado em relações internacionais do que um sociólogo. Vai fazer o quê? Vai para o Itamaraty? Vai para a empresa? É o que vão fazer. Vão mais para a empresa do que para o Itamaraty, né? Comércio internacional. E o fato que você tem essa interação tão grande. E aí vai se confundir com o que fazem os sociólogos também. No meu tempo, na verdade, no curso era de ciências sociais. Você estudava antropologia, sociologia, economia e política. Política menos, mas eram essas disciplinas que eram mais fundamentadas e você aspirava a conhecer todas para poder integrar. Hoje não. Hoje cada um quer conhecer seu pedacinho e vai conhecer mais desse seu pedacinho. Se for para julgar nos olhos do passado, meu Deus, tudo isso é superficial. Mas não, na verdade não é assim não. Na verdade você hoje sabe mais de menos, né? Mas sabe. E portanto você pode ser útil, pode ir para a vida prática. Eu acho que é assim que estão os cursos. Você faz direito é outra coisa. É uma disciplina mais consolidada, regulamentada, tem funções, não sei o quê. O sociólogo pode ter a regulamentação, mas não está na prática regulamentado. Você não sabe exatamente o que faz. O advogado você sabe o que faz. E para certas questões você precisa do advogado. No sociólogo você pode pensar que não precisa. Então, vamos lá. Oi, boa tarde, presidente. Em sua opinião, o modelo do Estado atual, como está posto, encontra-se superado? Seria o momento de falarmos em um modelo transnacional, tendo em vista a globalização e a sustentabilidade? Obrigada. Bom, essa é a grande questão, né? Quer dizer, nós fomos criados toda a ideia de Estado-nação, né? Cada nação se organizava e tinha um Estado que tinha legitimidade dentro daquelas fronteiras. Era aceito pelos cidadãos como o detentor da força, da violência, do exército, da polícia, e ao mesmo tempo como estava limitado pelas leis, e ele estava limitado também a obedecer essas leis. É o Estado Nacional, né? E cada Estado, no que diz respeito à sua relação com o outro, não tinha regra. Quer dizer, o campo das relações internacionais era o campo da não regra, a não ser que você fizesse topicamente, tratados. Então, eu faço o tratado com a Argentina, me obrigo com a Argentina, mas não me obrigo com a Venezuela. E por aí vai, né? Bom, e, em geral, por definição, no limite, no campo internacional, o que vale é a força, não é a lei, né? Era a potência mais forte que impunha a menos forte, a lei, ora a lei, né? Dependia de você ter força para impor. Isso foi mudando.
Com a globalização, você tem uma integração muito grande das economias, né? O que leva a uma certa homogeneização, ou a necessidade da homogeneização de certas regras. E, sobretudo, com as tragédias havidas com a guerra, né, houve a aspiração de impor certa regra internacional. A maior instituição que foi criada na história foram as Nações Unidas, que é fruto do quê? O fruto do fim da Segunda Guerra Mundial, e que os vitoriosos, embora divergissem com a Rússia, a União Soviética então, e os Estados Unidos, Inglaterra e China, divergiam em muita coisa, mas chegaram a um entendimento. No plano geral, nós vamos botar ordem. E vamos criar um Conselho de Segurança, foi criado, que é o único que tem legitimidade para poder falar em nome dos outros e intervir militarmente. O resto, em tese, não pode, e o Conselho de Segurança deve tentar acabar com as guerras, não sei o que então. E criaram certas regras, não é? Bom, depois foram criadas outras organizações, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que está ligada também a esse mesmo espírito das Nações Unidas. Para quê? Para estabelecer regras de comércio. Todos os países que são signatários dela devem obedecer certas regras de dumping, de tarifas e não sei o quê. A mesma coisa vale para o plano financeiro. Foi criado o Fundo Monetário Internacional, que também dá algumas regras, pelo menos induz algumas regras de funcionamento. Bom, depois tem outra mais, tem um banco chamado Banco da Basileia, que dá as regras do funcionamento financeiro. Tem outro que é a Organização Mundial de Saúde, a Organização da Educação. Quer dizer, nós começamos a criar os elementos para uma organização do mundo em termos de regras que possam ser aceitas por todos. Nunca foi totalmente aceita por todos, não é? Porque há problemas. Você tem a bomba atômica ou não tem a bomba atômica? Aceita ou não aceita os tratados de denuclearização? Tem sempre limites. O que você faz com o meio ambiente? Aceita ou não aceita as regras? Mas, de qualquer maneira, nós estamos indo nessa direção, de criar instituições que tenham abrangência global e que possam ser obedecidas globalmente. Para obedecer, tem dois mecanismos possíveis, no limite. Um é a imposição à guerra. O outro é consentimento. Aceitar como legítima a decisão. Como as guerras estão funcionando cada vez menos, pode reparar que as guerras hoje não são mais como as guerras do passado, que tinha um Estado nacional que defendia a economia e ia para a guerra por causa disso, fazia o imperialismo. Hoje não. Hoje você tem guerra interna, na Síria, entre nações, Palestina e Israel, por causa de fronteira, por causa de religião, basicamente, na Coreia, por causa de ideologia. Né? Não é por causa do propriamente o interesse econômico da empresa, na medida que a empresa que ela está interessada mais é em cooperar. Mesmo a China com os Estados Unidos, na medida que estão no mesmo mundo. Então a guerra está diminuindo de importância como regulador da relação entre os povos. Ela existe, mas nesses lugares assim, quase que na periferia do mundo. Os grandes países não entraram mais em guerra. Né? Então, eles vão ter que avançar mais na direção do consentimento. Se a guerra não está servindo, como é que nós vamos viver juntos? Algumas questões ultrapassam tudo de interesse nacional, por exemplo, o meio ambiente. Ou mesmo a questão nuclear. Se você jogar uma bomba na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, pode afetar tudo, desequilibrar o equilíbrio do mundo. Então, o mundo todo tem que olhar para essa questão, não é só do interesse limitado ali. Né? Então, você começa a ter a necessidade da criação de regras que ultrapassem o Estado Nacional. E esse é um problema, porque nós fomos criados com a ideia do Estado Nacional, que é soberano. Ora, se você tem regras para todos, ele não é soberano. Ele tem que abrir espaço, abrir mão da soberania, de pulsões de soberania, para poder conviver. E isso é muito complicado. Os estados se reagem, não querem. Mesmo em coisas menores. Mercosul. É uma dificuldade, porque você pensa Brasil, pensa Argentina, Uruguai, Paraguai, não vai pensar interesse, não há ainda esse sentimento. Em outras questões, como por exemplo o meio ambiente, mesmo sem esse sentimento, é óbvio que vai ter que ter alguma regulamentação. E de vez em quando tem reunião. As Nações Unidas fazem reuniões para tentar baixar as emissões de CO2, porque todo mundo sabe que se continuar assim vai todo mundo mal. Então vai ter que baixar. Nós estamos vivendo isso. A passagem da soberania absoluta do Estado Nacional para uma convivência que supõe regras universais que limitam a soberania. E isso não é fácil de fazer. E também não quer dizer que o Estado Nacional vai desaparecer. Não é isso. Ele não vai desaparecer, mas ele vai ter que ceder em certas matérias, tem que ter um acordo que ultrapasse as suas fronteiras. Isso é tarefa para um século. Nós estamos começando.
Boa noite, meu nome é Thaís, eu curso Ciências Contábeis. Senhor presidente, no seu primeiro mandato, o seu governo possuía 24 pastas com status de ministério. Esse número reduziu em seu segundo mandato, onde o número passou para 21 pastas. Desde o início da era PT na presidência Lula, já começou seu governo em primeiro mandato com 34 pastas com status de ministério. No segundo mandato, passou para 37. Dilma herdou os 37 e criou mais 2. Hoje, com 39 pastas com status do ministério. O último recém-criado para abrigar o PSD. Todos esses ministérios a mais do governo PT, desde Lula, têm um valor bem superior ao seu governo com gastos. Como o senhor avalia a consequência desses gastos na falta de verba para melhorar a educação, a segurança e a saúde pública? Bem, um lado é esse que você mencionou, que o gasto aumenta com os ministérios. O outro é que a desordem aumenta também. Quer dizer, a eficiência diminui também. Eu já disse de brincadeira, precisa perguntar à presidente Dilma o nome dos ministros dela, se ela sabe. Né? Porque é impossível saber 39 ministros. Né? Eu, quando tinha 20 e poucos, já tinha muitos com os quais eu convivia raramente, porque você não tem tempo para... Hoje, no mundo de hoje, você não pode ter tanta gente na primeira linha, assim, tem que hierarquizar de outra maneira e não precisa ter tanto ministério. Né? Na verdade, por que se cria o ministério? Para acomodação política. Você falou do ministério do PSD. Cada partido novo vai querer participação e aparentemente é simples você criar um ministério. Pega uma secretaria e transforma em ministério. Secretaria da Pesca, tá bem, vira Ministério da Pesca. Tem implicação, é o gasto. É o gasto porque você tem que botar... Quando é ministério, tem toda uma estrutura que tem que ser implementada. Mas mais grave do que o gasto é a desordem, é a dificuldade burocrática. Vai criando mais instâncias que implicam em você passar por elas para fazer alguma coisa e tal. Então, nós estamos vivendo um momento de grande irracionalidade do ponto de vista administrativo, porque se transformou a criação de ministério em, digamos, peça de troca de poder. Né? Eu só te apoio se você me der um ministério e eu quero o ministério, sabe Deus para quê? Né? Aliás, nós também sabemos. Né? Então, está errado isso aí, está errado. E é uma luta. Eu tentei o tempo todo diminuir o número de ministérios. É difícil, porque as pessoas acham que criou o ministério e resolveu a questão. Né? Tem que criar o Ministério das Mulheres. Então, eu criei uma secretaria, tinha um conselho e dei status de ministro a presidente do conselho. Mas não é ministério. Porque quando é ministério, você tem que criar tudo os órgãos correspondentes. Né? Não muda nada. Porque tanto faz chamar de secretário como chamar de ministro. Mas as pessoas pensam que resolve. Ministério da Igualdade Racial. Ótimo. Vai melhorar a igualdade racial que tem um ministério? Não vai. Tem que ter alguém no governo que cuida dessa matéria. Mas precisa ser ministro. Né? E assim tem vários. Você nem sabe quem são. Não vou dar o nome aos bois. Outro dia veio aqui um ministro que eu não sabia que existia. Não sabia. Pessoa boa, mas não sabia que existia. Porque não dá para você acompanhar a formação, a criação de novos ministérios. Né? Isso está errado, quer dizer, como forma de organização do governo, está errado. Em alguns países fazem diferença. Na França, eles têm, como é que eles chamam? Eles têm dois tipos de ministros. Ministro d'État, o ministro do Estado e o ministro que é só ministro. Bom, os mais importantes são os ministros de Estado. Né? E muitas vezes o ministro responde ao ministro de Estado e não ao presidente. Né? Em geral, quando complica muito, como é o caso do Brasil, era fácil até verificar isso. Quantos despachos o presidente teve com cada ministro? Não dá para ter despacho com 39 ministros. Eu não dava com 20 e poucos. Você, uma boa parte do governo se faz através do chefe da Casa Civil, o ministro responsável pela Casa Civil, que é quem leva a administração. Outra parte é da Fazenda, outra é do exterior. Tem ministérios que são propriamente ministérios, e outros são secretarias. Não precisavam não só ter o título, como não precisava ter tanto embaraço burocrático para funcionar. Então, isso aí precisa mudar, muito difícil mudar, porque o Congresso, uma regra boa, deputado e senador não pode ser ministro. Pronto. Isso já resolve muito a pressão para ser ministro. Né? Como há em muitos países. Nos Estados Unidos não pode. Quando a Hillary foi secretária de ministro do exterior, ela se demitiu do Senado. Ela renunciou ao Senado. Né? Por quê? Porque no nosso sistema
que é de equilíbrios, o Congresso é um poder e o Executivo é outro. Quando você faz essa ligação, você está, na verdade, cooptando o Congresso. Você nomeia um congressista para ser ministro, ele vai ser... Não é? Então, não é fácil mudar isso, mas eu acho que seria bom, porque as pessoas iriam ver com mais clareza a diferença entre a função do congressista e a função do Executivo. E diminuiria a pressão para criar ministérios. Poderia ter pressão para ter gente competente para poder se desempenhar das pastas. Próximo. Vamos lá. Eu não tenho o microfone na mão. Quem manda é essa moça, não sou eu, não. Boa tarde. Meu nome é Suzete. A minha questão é a seguinte. O slogan da bandeira da cidade de São Paulo fala non do cor, né? Isso a gente aplica o Brasil no papel que ele tem dentro da Unasul, hoje, para a nossa realidade? Obrigada. Não sei se aplica, porque é aí que está dizendo, não sou governado, governo. Eu não sei se isso se aplica na Unasul, porque eu acho que o Brasil, primeiro, é difícil você governar outros países, né? Você pode influenciar, pode aconselhar. Agora, você tem pouca possibilidade realmente de obter digamos, a obediência de outros países, né? E o Brasil, a meu ver, perdeu um pouco espaço na América do Sul. O Unasul são os países da América do Sul. Perdeu espaço por quê? Porque a América do Sul hoje tem 3 tipos de país, pelo menos. Você tem os países que são chamados bolivarianos, que é comandados pela Venezuela, né? E que tem uma visão especial do mundo, são contra, enfim, a globalização, alguns deles têm ideias de que a sociedade estaria mudando nos países deles para um tipo de socialismo, como na Venezuela, não especificam muito bem o que é isso, mas dizem, né? E se opõem basicamente aos Estados Unidos. Há outros países da América do Sul que têm uma visão diferente, o Chile, o Peru, a Colômbia e o México até certo ponto. São países que fazem acordos comerciais entre eles e com o resto do mundo e não tem uma versão tão forte à globalização e aos Estados Unidos. E há outros países, como é o caso do Brasil, que ficam mais ou menos no meio, não sabem muito bem para que lado vão, né? E isso faz com que o Brasil perca poder de persuasão, porque ele não pode falar, o que ele vai falar? A favor de quem? Ele se dá com todos, ele não tem uma posição clara em matérias que são bastante sensíveis. Então, eu acho que o Brasil ficou com menos força de influenciar do que tinha no passado. Veja o que aconteceu na Bolívia, com a questão da expropriação da Petrobras. Quem influenciou foi o Chaves, não foi o Lula. Embora o Lula tivesse possibilidade teórica de atuar. Por que ele não atua? Porque no alma dele ele fica na dúvida, não é? Mesmo com relação à Venezuela ou ao Paraguai, recentemente, a nossa posição não foi de quem comandou um processo. Nós fomos atrás, não é? E a Venezuela entrou para o Mercosul. Nós sempre quisemos que ela entrasse, mas ela tinha que se submeter a regras do Mercosul. Não se submeteu às regras tarifárias do Mercosul. Entrou politicamente. Então, o Brasil, o Unasul, que é em tese, tudo bem, que é a união dos países da América do Sul, mas a nossa função lá ficou um pouco esmaecida em função dessas peculiaridades do Brasil de não saber se ele é carne ou se ele é peixe. Pode. Está com preguiça, né? Não, pá. Meu nome é Eduardo, também faço direito, também não sei porquê, nem sociólogo. Tá. Eu estava passando aqui no corredor e vi a foto com o senhor com vários outros líderes. Me chamou a atenção com o Papa, porque recentemente eu li o livro dele e... Não desse. O segundo, João Paulo II. E a gente vê um líder como um extraterrestre. É algo que é impossível aos olhos do leigo. E eu li aquele livro e também assisti o filme dele e vi que ele foi jovem, que lutou e que, sei lá, tudo que ele fez. Se alguém tiver curiosidade... O senhor um dia pensou que chegaria à presidência da República? O mundo, como o senhor falou, nessa globalização, ele vive se transformando, vive mudando. O que um homem precisa ter para ser líder hoje? Uma pessoa boa consegue chegar ao poder?
pelo que a gente vê, pelo esse Brasil corrupto, eu nunca vou chegar, porque eu não tenho dinheiro. Essa é a visão de quem está no fundo, de quem só olha o que acontece. O senhor sabe o que pode responder aí para, sei lá, para tirar esse negócio aí? Acho que eu vou responder em pé. É o seguinte, bom, eu nunca pensei em ser presidente da República, não. Isso eu vejo às vezes escrito que eu pensei desde pequenininho e tal. Eu preferia ser papa, e não fui. Então, brincadeira. Eu não creio nem que imagina esse papa que agora acabou de ser ungido papa. Provavelmente ele não tinha ideia que ia ser papa, né? E não tinha ideia, nasceu na Argentina, tá, cardeal daqui, por que ia ser ele o papa? Não. E são circunstâncias que, claro que para ser papa tem que ser cardeal, né? Então, não é todo mundo que pode ser papa, já está limitado. Para ser cardeal tem uma opção de requisitos. A mesma coisa vale para presidente. Aí tem vários caminhos. Você pode ser ditador, pode ser dar um golpe militar. Chega, vai ser ditador. Ou não. Ou pode ser uma coisa... Ou pode ser por circunstâncias. Eu escrevi um livro chamado The Accidental President of Brazil, a meu respeito, que é o presidente do Brasil por acidente, por acaso, que não é propriamente... O título é bom, mas não é bem verdadeiro, quer dizer, não é por acaso, mas porque você não é qualquer um que pode chegar a ser presidente, depende de circunstâncias e também um pouco de desempenho, não é? O desempenho é variável. Uns chegam por insistência. O Lula foi candidato não sei quantas vezes, né? Chegou lá. Outros insistem e não chegam, né? Agora, portanto, você tem que ter são muitos fatores juntos, mas em certos momentos é circunstancial. Pega o que eu mencionei aqui de passagem, o Napolitano, Giorgio Napolitano. É verdade que o presidente da Itália não é como presidente aqui, porque a função executiva é do primeiro-ministro, não é do presidente. Mas o Giorgio Napolitano era secretário de agitação e propaganda do Partido Comunista Italiano. É o que ele era. É um tipo muito inteligente e tal. Nunca imaginou que ia ser presidente da Itália, e 2 vezes. E por força de todo tipo, que não sou nada de esquerda. Nunca imaginou, né? Tinha uma carreira e tal. Por que ele foi presidente agora de novo? Você acha que ele imaginou isso? Que ele queria isso? Não. É que não tinha alternativa. Estava tudo tão arrebentado que só pegando um que já estava lá, que era respeitado e tal, e que era velho. Portanto, não vai levar a vida inteira ocupando espaço, né? Bom, então, são muitas circunstâncias que levam você, às vezes, por acaso. Pega o caso nosso do Brasil depois da redemocratização, ou incluindo. Como é que o Sarney ficou presidente? Porque o Tancredo morreu, né? Houve tanta discussão a respeito de como é que vai ser aquela decisão, porque seria o vice-presidente, quem que ia assumir, era o Tancredo, era o Sarney ou não. Bom, na hora que ele assumiu, ninguém imaginou que o Tancredo fosse morrer. Eu participei da decisão, ninguém imaginou, ele não assumiu. Nós não estávamos passando o poder do Tancredo para o Sarney, nós estávamos ocupando um espaço por uma semana. Só que o outro morreu. E o Sarney ficou presidente da República. Bom, depois se elege o Collor. O Collor não tinha nem partido. Era um jovem deputado, eu era senador, ele era deputado, eu conhecia e tal. E ninguém diria que o Collor ia ser presidente da República. Faz uma campanha, polarizam-se as forças, um grupo grande contra o Lula apoia o Collor, ganhou o Collor, né? Itamar. Você acha que o Itamar ia ser presidente da República? Foi prefeito de Juiz de Fora. Foi um bom senador, mas nunca. Eu pensei que o Itamar fosse apoiar o Mário Covas, porque a cabeça dele era mais próxima a nós. Um dia eu e o Mário Covas fomos a Minas junto com o Itamar. Nem discutimos, achamos que o Itamar estava conosco. Ele foi lá para aceitar a vice do Collor. E virou vice do Collor. E logo brincou com o Collor. Mas o Collor sofreu impeachment e virou presidente da República, né? Bom, por que eu ia ser presidente da República? Nenhuma razão, né? Eu fui senador, também não vou entrar em muitos detalhes, também sem nenhuma grande razão. Mas, enfim, tinha lutando contra o regime autoritário, então eu virei senador. Agora, eu era ministro do exterior, posto pelo Itamar. Me tirar do exterior para botar na Fazenda foi um passo arriscadíssimo que o Itamar deu, para ele e para mim. Os meus amigos achavam que eu estava queimado, que a inflação era enorme, né? Deu certo, porque eu juntei gente boa e tal, e coisa, virei presidente da República. Mas não tinha digamos, um ano antes, não tinha nada que tivesse dito que eu ia ser presidente da República. Aliás, eu nem queria, eu queria terminar
implementar, fazer o plano real. Só achei que não tinha outro jeito, porque os que podiam ser candidatos nossos não iam ser, que era o Brito, foi o governador do Rio Grande do Sul. Digo, se o Itamar vai ficar sem candidato, não adianta nada ser ministro, que não vai dar tempo de implementar o plano, vamos tentar. Quando eu saí, eu tinha 12%, o Lula tinha 40%. Então a chance era pequena, ganhei. Bom, tudo bem. O Lula vem, esse com mais persistência, tinha mais razão porque ele queria e foi candidato várias vezes. E a Dilma? Você acha que a Dilma alguma vez na vida pensou em ser presidente da República? Nunca. Nunca. Então, não é uma coisa que dependa... Outra coisa, você perguntou se um homem bom pode chegar lá. Eu espero que sim, porque senão eu estou mal, né? mas não, eu entendi, mas... Não, mas eu admito o seguinte, você não chega lá por ser bom ou não ser bom. Bom como ideais. Não é assim. Você pode chegar e ter ideais ou não ter ideais, depende da circunstância. Mas não é um teste nem de bondade nem de inteligência. Ainda mais quando a eleição é democrática, aberta, não é? Às vezes depende de você ser bom ator. Collor foi um bom ator, não é? A Dilma já não é boa atora, aí dependeu da força do Lula, não é? Quer dizer, mas não é um local que você escolha, a eleição não é para escolher quem é o melhor. É para escolher aquele que a população acredita que vai servir melhor a ela, num dado momento. Quando o sentimento bate com o sentimento da população. No sistema, digamos, de eleição de massa, nós temos 130 milhões de eleitores. Então é muito difícil, né? E de massas pouco informadas. Então o sistema eleitoral não garante que você vai escolher os melhores, é um acaso. Há muito de acaso. Bom, eu não acho que alguém deva se propor a ser presidente da República. Vai quebrar a cara. Porque quantos foram na história? Pouquíssimos. Você vai começar a ter... Como eu quero ser papa? Não vai. Quer dizer, você pode vir a ser papa, não, mas o presidente pode. Não sei se você pode vir a ser papa, quem sabe. O presidente pode, mas você não deve se propor como ideal ser presidente da República. Não é uma coisa que você fosse realista, você se propor a ser tal coisa. Você pode se propor a ser um bom advogado. Você pode se propor a ser um bom estudante. Pode se propor uma opção de coisas assim que estão ao seu alcance. Agora, isso de presidente não está ao seu alcance, nem o seu nem o meu. Depende de outros. Não adianta você querer. Os outros é que tem que querer que você seja. Se os outros não quiserem, você não vai ser. Embora você possa ter todo o mérito para ser. Posso emendar uma coisinha? Pode. O senhor falou que ali eu posso ter o ideal de ser um bom advogado. Na época, volta um pouquinho assim, alguns aninhos, quando o senhor tinha a nossa idade. Qual é a sua idade? 19. Opa, faz 60 anos isso. Quais eram os ideais do senhor? Bom, o que eu queria ser? Não queria ser assim, mas não, ideal. O senhor pensava... Basicamente, era que a situação do povo brasileiro fosse melhor, uma sociedade menos desigual e que eu fosse um bom intelectual, que eu estudasse para ser um bom intelectual. E a vida inteira que eu quis ser, eu fui. Era professor, enfim, produtor de alguma coisa, né? É o que eu queria ser. O resto não é que eu quis ser, fui sendo. Fui sendo muita coisa, por sorte. Ou por acidente, por acaso. Quem mais? Boa tarde, eu sou Merci, né? E gostaria de saber se o senhor, assim, se o senhor tivesse uma oportunidade, como o senhor fala, eu sou sua fã também, e tem muitos brasileiros que eu encontrei ali embaixo também, uma senhora me mandou dizer que é sua fã. Ela me encontrou, ela faz teatro aqui em cima, convidou a gente todos para ir lá apreciar o teatro e disse que é sua fã e tem que passar o recado, né? Tá bom. Fazer o recado. Telefone. Aí eu gostaria de saber, senhor, se tivesse a oportunidade de hoje, né, ser presidente novamente, o senhor mudaria o que no nosso Brasil, em termos, assim, pode botar os seus aspectos, saúde, aí o que o senhor gostaria de colocar, assim, se você fosse agora para tentar mudar nosso Brasil para melhor. Obrigada. Qual é, digamos, em termos genéricos, o grande desafio do Brasil? Hoje é passar da quantidade para a qualidade, né? Quando eu estava na presidência, nós ainda tínhamos muita escassez de recursos públicos, de dinheiro no governo, de oferta de escola, oferta de hospital e por aí vai. Nós ainda temos escassez, né? Mas nós já temos dinheiro.
O que nós não fazemos hoje não é por falta de recursos, há dinheiro no mundo e coisa. É por falta nossa de não medir bem como é que se faz, né? Mas hoje você tem que melhorar muito. Quer dizer, a educação. Você tem escola, mas a qualidade deixa a desejar. Todas as crianças estão na escola. Quantas horas por dia? Né? Você tem hospitais. Não tinha. O SUS, a gente esquece essas coisas. O SUS funcionou no meu governo. Não tinha. Não tinha assistência universal, porque isso foi feito pela Constituição de 88. O Jatene começou a fazer, depois veio de novo o Jatene, continuamos, e hoje tem. Agora, todo mundo reclama. Você pesquisa de opinião, o pior que tem no Brasil é saúde. Não sei se é o pior, mas o pessoal acha que é. Por quê? Porque é maltratado, porque não tem a tempo e a hora, a qualidade. Eu acho que hoje o desafio nosso é de qualidade. E esse é mais difícil que o outro. E nós aprendemos no Brasil a fazer tudo que é hard. Investimento, estrada, mais ou menos de estrada, né? Mas aprendemos muita coisa. Agora, mas tudo que é fazer bem. Agora é fazer bem, né? Fazer corretamente. Isso é educação. Então, de fato, é um truísmo, mas a questão central é, de fato, a educação. Eu diria que a questão central nossa é educação e respeito à lei, que vem junto. Né? Não é mais, nós sabemos, mesmo estrada, temos companhias excelentes, não faz porque o governo não está, enfim, estimulando, tendo a competência para fazer, mas tem, nós já temos já. Agora, educação de boa qualidade, generalizada, e respeito à lei, é muito mais difícil do que o resto. Eu não sei se eu seria, não é o presidente quem faz, eu tentaria estimular isso, tentaria estimular. O que o presidente tem que fazer? Ele tem que animar o país. Ele tem que mostrar que tem um rumo, qual é o rumo, explicar qual é o rumo e motivar o país. E não inventar muitos rumos. Por exemplo, fazer o PAC. Não adianta, porque o PAC é tudo. É tudo, é o orçamento. Isso não é... Tem que dizer, quais são os problemas? São 3 problemas, 4, mas não pode passar disso. Né? E resolver estes problemas. Né? Então, eu tentaria fazer isso. Mas, por sorte, não há mais esse perigo, não. Última pergunta. Vamos lá. Cadê? Então, são 2. Vamos lá, uma aqui, outra aqui. Faz uma aqui, faz em seguida, eu respondo em seguida. Boa tarde, presidente. Eu me chamo Marcilene e a minha pergunta é na área da educação, mais específico na educação básica, né? O que a gente observa, esse governo ele está investindo muito na educação, né? São tantos os programas, programa Alfabetização na Idade Certa, a programa Mais Educação, tem o PDE Escola, né? E o objetivo é alcançar até 2022 o IDEB, então, 6, né? E aí eu queria ouvir do senhor qual é a sua opinião, a sua visão em relação a tantos investimentos que está sendo feito, né, lá na educação básica e, ao mesmo tempo, a relação da função do professor com todo esse investimento que está sendo feito. Muito obrigada. Vamos lá. Eu acho que concentrar na educação base é bom. Eu acho até que o governo anterior, do presidente Lula, por razões lá pessoais dele, sempre teve essa pinimba comigo, porque eu sou doutor. Então, ele disse que ele que fez muitas universidades e tal. Bom, ele expandiu muito a universidade e muitas vezes sem qualidade, né? Sem olhar para a qualidade, sem uma certa proporção. Talvez agora estejam mais centrados no que é fundamental, que é realmente começar da base. Né? Eu acho que isso é certo, não está errado. Claro que todo mundo tem que prestar atenção à universidade, natural, mas tem que ver. Qual é o problema? É o que você disse aqui, mais propaganda. Mais propaganda. Você vê que os nomes são chamativos, porque tem o 40º ministério do João Santana, da propaganda. Né? É o ministério mais eficiente do Brasil, que não está formado ainda, mas é o mais eficiente. Fazer publicidade, sabe, dar nome atrativo e tal. É muito programa. Agora, o que eu não quero criticar porque eu não conheço, eu não sou especializado nisso, não conheço, não sei o que está acontecendo mesmo. Mas eu tenho a sensação que há pouca avaliação. Você lança um programa, esquece. O Cabo Canaveral, lança. Se espatifou ou não espatifou, não sei. Né? Ninguém avalia. E não muda. Já houve estudos sobre isso. Quer dizer, quantos são os programas que todo mundo sabe que não funciona e que continuam? Uma vez criado um programa, a tendência que ele tem de permanecer é imensa. Porque você cria logo gente, nomeia, não sei o quê e tal, interesse, e aquilo se mantém.
Então, eu acho que nós podíamos talvez ter menos programas e mais avaliação, mais efetividade. É, de novo, da quantidade para a qualidade. Continua sendo o problema. Eu não posso negar porque é verdade, que o Brasil melhorou muito em tudo, não é? E na educação também, né? E conseguiu botar as crianças na escola, tudo isso é verdadeiro. Há estados que têm avançado muito na educação, avançado muito, não sei, avançado, tem tido um esforço grande nessa direção, mas tudo que se faça ainda é insuficiente, porque é caro, né? E você falou uma coisa que é central, no fundo a educação é o professor, não tem muito como evitar essa é o professor, ou você forma gente, professor bom, ou não adianta. A questão central é o professor. Eu fui professor numa universidade famosa chamada Cambridge, na Inglaterra. Quando eu cheguei em Cambridge, eu fiquei surpreso, porque o salário do professor de Cambridge era mais ou menos igual ao da Universidade de São Paulo, comparado ao poder de compra dos dois, mais ou menos igual, né? Os recursos que a universidade oferecia eram bons, mas não era... Por exemplo, as bibliotecas naquela época, isso foi nos anos 70, ainda não eram, como que chama? Eletrônicas, né? Ainda era tudo aquelas fichinhas. Então, lá, fichinha e tal. Então não era como nos Estados Unidos, quando já era, muito mais avançado e tudo mais. Bom, mas o que tinha de importante lá? É que eles valorizavam muito o professor. Não era tanto o salário como a dignidade. É claro que eu não estou propondo trocar salário por dignidade, mas sem dignidade também não há motivação, né? Quer dizer, você ser professor em Cambridge era uma coisa meritória. E viviam de pequenas ilusões. Por exemplo, lá você é professor, você ao mesmo tempo é indicado para pertencer a que eles chamam a um college. O college é uma espécie de clube, onde eles põem juntos professores de formação diferentes e alunos também de treinamento diferente. Um é químico, outro é filósofo, outro é poeta, e por aí vai. Que é para obrigar uma certa convivência, né? Você tem que uma vez por semana almoçar junto, jantar junto, não sei o quê, tem cerimônias. E tem pequenas vantagens. Uma pode pisar na grama. Se você é fellow de um college inglês, de Cambridge, você tem o direito de pisar na grama. Quer dizer, são gramados belíssimos que ninguém pode entrar, pisar nos seus fellows. Você se sente prestigiado. Estou dando um exemplo quase ridículo, mas é para mostrar que há pequenas distinções, não são vantagens materiais, distinções para dizer, olha, essa pessoa merece respeito porque pertence a tal agremiação. Nós temos que voltar a dar dignidade aos professores. Vale a pena ser professor, não é? Ter orgulho de ser professor. Claro que não pode morrer de fome, mas não basta isso. E ele tem que ser competente, ele tem que ser treinado, tem que ter E no limite, embora todas as tecnologias existam aí para ensinar, eu acho que a função principal do professor é motivar. Porque você não vai ensinar o quê? Hoje você vai no Google, o Google é Deus, tem tudo lá, né? Você sabe mais que você. Não é isso que você vai motivar, vai ensinar a pensar, ou tentar ensinar a pensar, e vai motivar. Isso que tem que fazer o professor. Para ele poder motivar, ele tem que ser inspirador. E tem que ser respeitado, porque não é respeitado porque ele reprime, mas respeitado pelo que ele é, né? Eu acho que essa que é a questão mais difícil de lidar para melhorar a educação. Tem mais uma pergunta aqui, é você. Presidente, meu nome é Matheus. E eu acho que de todo o grupo aqui eu sou mais jovem, eu tenho apenas 17 anos. E minha pergunta envolve a minha, teoricamente, maioridade penal, que hoje está sendo discutido para ela ser diminuída. Eu queria saber a opinião do senhor, porque eu, como 17 anos, e me lembro bem dos meus 16, eu tenho a responsabilidade de que... entendeu? E me lembro bem que se... Eu tenho essa responsabilidade que se eu consigo entender que se eu matar uma pessoa, se eu roubar, eu tenho o mesmo direito de uma pessoa de 18 anos, de qualquer idade, né? Era isso a minha pergunta. Obrigado. Você tem direito de voto, né? Eu tenho direito de voto. Depois dos 16. Eu acho que o problema todo que complica essa resposta à sua pergunta é o que foi perguntado antes, a situação das nossas prisões. O que horroriza as pessoas é deixar na cadeia alguém que tem 16 anos, que vai ser treinado no crime. Então, mas isso não é razão para você não afastar da convivência alguém que mata com 16 anos, né? Eu acho que se justifica
que se afaste da convivência. Você vai ter que criar, que é uma proposta aqui do governador de São Paulo que é razoável, você vai ter que criar um local especial para essas pessoas, porque se você colocar lá junto com os presos comuns, vai virar um bandido perigoso, né? Mas você também não pode deixar solto um jovem perigoso, que já matou, tem crime de sangue. Então eu acho que aí precisaria haver uma reforma, na verdade no Estatuto da Adolescência, do adolescente, que é bom, em geral é bom, mas eu acho que tem que haver aí uma válvula, porque os abusos são muito grandes. E os bandidos o que fazem? Eles recrutam jovens de 16, 17 anos para poder praticar crime, porque não vão para a cadeia. Né? Então não pode deixar, eu acho que tem que haver uma modificação aí, sem digamos, mexer com o espírito do Estatuto, que é de que tem que dar apoio aos adolescentes, mas também não pode deixar de ter aí algum mecanismo de repressão. Muito bom. Muito obrigado. Acho que nós vamos agora ser fotografados, é isso ou não? Diga, pois não. Pode fazer. Eu teria muitas, presidente. Entretanto, eu vou dizer que parabenizá-lo por esse programa, mas dizer que não foi um diálogo. Acho que foi uma verdadeira aula. Isso vai ficar, eu acho que na mente de todos que aqui estão. O senhor oportunizou a esses jovens algo que poucos poderão ter na sua formação, de conversar, de tratar assuntos, e foram os mais variados assuntos. Não teve nada combinado, o senhor não sabia a pauta, né? Perguntas espontâneas, inclusive, que demonstrou o quanto é importante falar com alguém que fez acontecer a história desse país, né? Nós temos certeza que a esperança é que esses jovens tragam uma nação mais justa, mais igualitária, e não temos dúvida que a educação, a solução, até para a própria democracia ser mais real, ela deve acontecer a partir da educação. Entretanto, se o senhor me permitir, eu vou ficar falando por muito tempo. Eu queria, na verdade, eu sei que o senhor conhece a nossa cidade, o senhor já foi 2 vezes a Brusque, década de 70, década de 90. Nós temos um pequeno mimo que é um produto da nossa cidade. O senhor vai perceber a qualidade desse produto. Nós somos considerados lá o berço da fiação, nós somos a indústria têxtil forte. Por favor, com certeza. E também uma pasta que é feita a partir dos banners que nós deixamos de utilizar na nossa instituição, ou seja, já pensando na questão da sustentabilidade, do reciclar, e internamente, além de livros e cadernos da nossa instituição, também um livro que conta os 150 anos da cidade de Brusque. Então, eu gostaria de agradecer em nome da nossa instituição. Somos uma instituição que esse ano completa 40 anos, ela é comunitária. Pela nossa Constituição Federal, nós estamos num limbo, não somos nem pública, nem privada, mas estamos lutando no Congresso, já passamos pelo Congresso, agora estamos no Senado para aprovação de mais um termo aí, então, as instituições de ensino superior comunitárias, e que vem fazendo muito... Com certeza. E provavelmente terá grandes possibilidades, né, de ser criado mais uma pasta. Mas agradecer e dizer que Santa Catarina, não só a Santa Catarina, mas hoje mesmo foram não só aquela manifestação daquela senhora, eu vou lhes dizer a idade daquela senhora, era 84 anos, né? Mas também de um outro senhor, que alguém também comentou, ele, eu ajudei a fazer a manutenção, a restauração interna, e todos se manifestando o quanto tem carinho pela sua pessoa. E eu acredito que a partir de hoje aqui, se não a grande maioria, porque nunca vamos agradar a todos, mas dizer que, com certeza, boas lembranças a seu respeito vão para... não a eternidade, mas até enquanto existir a vida para nós. Então, agradecemos, e se um dia estiver passando por Santa Catarina, por favor, faça-nos uma visita. Obrigado. Muito obrigado.